assunto novo hoje, explorar ele com mais detalhes. O assunto hoje é o aval, né? Acho que a gente até comentou aí de forma mais indireta. O que é o aval, né? O aval, né, é a garantia que é dada no título de crédito, né? O aval, ele é, né, uma garantia em que um terceiro, uma garantia pessoal, e um terceiro que não tem nada a ver, a princípio, com o título de crédito, vem, né, praticar no título de crédito, que vem, né, dar no título de crédito de forma a garantir o seu pagamento. Vamos pensar num caso concreto, talvez fique mais fácil de você visualizar. Né? Então imagine que eu preciso de dinheiro, né, o professor está precisando de dinheiro, e aí eu peço o dinheiro emprestado, né, para, deixa eu ver alguém aqui, para Ana Cláudia, ok? Ana Cláudia, me empresta dinheiro? Ana Cláudia fala, tudo bem, te empresto. Primeira coisa que eu quero, que você me dê um título de crédito, preencha uma nota promissória, né, garantindo esse pagamento, ok? Além, né, do preenchimento dessa nota promissória, né, que eu vou poder cobrar de forma executiva, eu vou poder executá-la, melhor dizendo, né, ela, né, aliás, vai poder executar caso eu não pague, que ela vai poder protestar caso eu não pague, né, ela ainda quer uma garantia, né, ela quer que alguém, uma pessoa, um terceiro, que nem emprestou e nem recebeu o dinheiro emprestado, que a princípio não tinha nada a ver com essa relação jurídica, venha no título de crédito e dê a sua garantia pessoal. Ou seja, né, se comprometa com o pagamento da dívida caso eu não pague. Certo? Então eu vou pedir para alguém, né, vou falar com o professor Aaron, né, que é o nosso diretor aí da Penha, que é meu amigo, para ser professor, me ajude, pelo amor de Deus, precisando de dinheiro, pedir para a Ana Cláudia, ela vai me emprestar, só que ela quer uma avalista, ela quer um garantidor. E aí, o professor Aaron vai ser o avalista, né? É como se fosse um fiador. Muito bem, Bruno. Eu vou falar sobre a diferença de ambos hoje, né? O fiador e o avalista, eles são primos, né? Eles são parecidos, eles têm coisas em comum, né? O avalista e o fiador são garantidores. Muito bem. Ambos vão até um negócio e celebram e dão uma garantia, né, para um negócio jurídico. Só que o aval é uma garantia em um título de crédito, ok? O aval é uma garantia em um título de crédito. No meu exemplo, uma nota promissória. Escrevi errado aí, crédito aí, mas você sabe, né? No meu exemplo, nota promissória. Poderia ser um cheque, poderia ser uma duplicata, poderia ser em outro título de crédito? Poderia. A fiança é uma garantia em um contrato. Fiança é direito civil, é um contrato, certo? Então, um contrato de locação em que tem um fiador, direito civil. Mas ambos são garantias. Daqui a pouco eu falo mais sobre a diferença das duas, certo? Então, é muito importante, né? Cai muito em prova, tem que saber. O que é o aval, se eu fosse conceituar, é um ato cambiário pelo qual uma pessoa, né, que se chama avalista, garante o pagamento, né, de um devedor no título de crédito. Esse devedor se chama avalizado, ok? O devedor se chama avalizado. Avalista é quem presta o aval, quem recebe o aval é avalizado. Então eu tenho duas figuras, avalista e avalizado. Avalista é quem garante o pagamento e avalista é quem recebe esse benefício, né, de ter a sua dívida garantida, ok? O aval, né, ele se torna, né, um co-obrigado, né, o avalista, perdão, o avalista ele se torna um co-obrigado ao pagamento do título de crédito. Ou seja, o avalista ele vai pagar o título de crédito, né, caso não haja o pagamento pelo devedor principal, né? Tecnicamente, ele responde de forma solidária, ou seja, ele pode ser cobrado ao mesmo tempo, mas a gente vai ver isso depois. Não se preocupe, certo? O aval, né? Como é que ele é feito, né? Como é que ele formaliza? Como é que ele se resulta, né? Ele resulta da assinatura do avalista no título de crédito, na frente do título de crédito, né? Na frente, entre aspas. A gente disse que
o título de crédito ele tem uma frente e uma costas, né? Entre aspas, né? As costas se chama verso e a frente se chama anverso. Então, existe uma regra, né? Você já percebeu, o aceite é feito na frente, o endosso é feito atrás em regra, né? A não sei que pode até fazer de forma diferente, mas tem que identificar o ato. Eu tenho que dizer que se trata de um endosso. Uma mera assinatura no verso, presume-se que é um endosso. Uma mera assinatura na frente de uma pessoa que não seja o sacado, vai presumir-se que é um aval, né? Então, como é que eu formalizo o aval? Formalizo o aval com a assinatura, né, do avalista na frente, né, que o certo é o anverso do título de crédito, certo? Então, no meu exemplo, o professor Aaron vai pegar aquela nota promissória e vai assinar na frente como avalista. Eu acho que eu caí. Alguém está me ouvindo? Voltamos aqui? Aconteceu alguma coisa aí na minha parada aqui. O que foi que tá rindo aí, Thiago? Eu caí mesmo? Não? Voltei? Tudo certo? Estão me ouvindo? Podemos continuar? Voltou. Perfeito. Vou pegar um exemplo aqui. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direito. Acho que a gente já comentou isso, né? Naquela aula passada. Uma nota promissória com uma avalista, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minuto. Um exemplo de nota promissória com aval, né? Tá aqui, ó, Pedro Laranja, nesse modelo de nota promissória aqui, é o avalista, tá vendo? Como é que é a forma? É a assinatura na frente do título de crédito. Nesses modelos, né, formulários, que inclusive não são obrigatórios, de nota promissória, sempre tem aqui o espaço para o avalista, né, assinar, né, para colocar lá o nome, o CPF e a assinatura do avalista. Então, no meu exemplo aqui, o professor Aaron iria assinar aqui também dessa forma. Não sei se você conseguiu enxergar, certo? Porque é assim que a regra, né? Essa é a regra aqui, a assinatura do avalista, certo? O que mais que a gente tem para falar do aval? O aval, né, ele torna, eu já falei isso, né, o avalista o devedor de título de crédito. O que mais? O aval pode ser em branco ou pode ser em preto, da mesma forma que o endosso. O raciocínio é o mesmo. O que seria um aval em branco? O que seria um aval em preto? Né? O aval em branco é aquele que não consta o nome do avalizado. Né? Ou seja, a pessoa só assina sem identificar quem está sendo o avalizado. A lei, a LUG, né? Ou LU, como alguns falam, a Lei Uniforme de Genebra, diz que se a assinatura for dada na frente de uma letra de câmbio sem identificar, né, quem é o avalizado, presume-se que o avalizado é o sacador. Né? Espera aí, vamos lá, ó, coloquei aqui para você. O aval em branco é aquele que não identifica o avalizado. E neste caso, conforme dispõe o artigo 31 da LUG, o sacado será considerado, sacador, perdão, será considerado o avalizado. Então, imagina aquela nota promissória, ok? Que tem a assinatura lá do Aaron. Quem é, né, o avalizado? O emitente. Na letra de câmbio, que é a LUG, né, vai ser o sacador. Na nota promissória é o emitente, que também é chamado de sacador. Né? O sacador também é chamado de emitente. Então, de novo, para ficar bem claro, porque eu sei que é um assunto novo para vocês. Eu gosto de repetir e falar de várias formas. O aval tem dois tipos, em branco ou em preto. O que é o aval em branco? É aquele que eu simplesmente assino na frente. Igual o endosso, lembra? Se eu simplesmente assinasse no verso, eu estava endossando. Se eu dissesse assim, endosso para João, eu estaria endossando em preto. Né? Se eu simplesmente assinasse, eu estaria endossando em branco.
Endosso em preto é endosso para João. Aval em preto é avalizo João. Ou seja, se o título não tiver muitas pessoas, como é o meu caso, a nota promissória só tem eu não tenho, né, assim, é meio óbvio, né? Na nota promissória só tem eu. Tem uma assinatura, obviamente eu sou devedor. Eu dou uma nota promissória para a Cláudia. O Aaron assina. Quem é devedor? Sou eu. Quem que está avalizando? Sou eu. É óbvio. Agora já vamos pensar em outra história. Uma letra de câmbio. A dá uma ordem para B para pagar C determinada quantia. Uma letra de câmbio. Tem uma assinatura na frente. Quem que está avalizando? Pode ser o sacador ou pode ser o sacado. Tem para perceber a diferença? Por quê? Porque na letra de câmbio, o sacador também é devedor de título de crédito. Né? Lembra disso? Então, primeiro título que a gente estudou lá, letra de câmbio. A dá uma ordem a B para pagar C determinada quantia. Né? Imagina a letra de câmbio. A dá uma ordem a B para pagar C determinada quantia. Certo? Quem é o devedor? Ambos, né? A e B. Não é isso? A e B são os devedores. Certo? A e B são os devedores. A grande questão, né, a grande diferença é que quando o B, que é o sacado, compromete-se a pagar o título de crédito, ele se torna o devedor principal. E o B, né, e o A se torna ou fica sendo um devedor secundário, ok? Se o, né, mas existem dois devedores, é isso que eu quero que você perceba, né? É isso que eu quero que você verifique. Existem dois devedores. Se existem dois devedores e existe uma assinatura só, aí é importante que o aval seja em preto, pois senão eu não sei se o avalista está avalizando A ou está avalizando B. A lei diz que se for um aval em branco e, portanto, não tiver dizendo quem está sendo avalizado, o aval vai ser do sacador. Deu para entender a diferença, né? Então, é importante, né, essa regra para poder definir as coisas, para poder saber quem eventualmente está sendo, né, avalizado, para poder eventualmente saber quem é que está sendo garantido, ok? Porque nem sempre vai dar para saber. E se não dá para saber, eu preciso, né, que isso seja identificado, certo? Por isso a importância aí. Ok? Ó, vou pegar aqui o exemplo aqui e vou transferir para lá para você ver. Isso vai ficar mais legível, né? Então pega esse exemplo aqui, ó. Letra de câmbio, tá enxergando? Certo? Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala Caldeira aqui. É porque eu, como estou assistindo pelo iPhone, que meu HD do computador queimou, aí não tem como assistir 100%, só vejo a imagem do senhor. Aí o senhor perguntou agora se eu estou enxergando, não tem como assistir, infelizmente. Agora que eu fiz o partilhei o ecrã, não parece para você a minha tela? Não, agora sim, agora apareceu. Acho que não tem nada a ver, não, o fato de você estar com o iPhone. E Na o que verdade, acontece também, pode falar. eu ia tirar uma dúvida só rapidinho sobre o trabalho para entregar para o senhor, que o senhor falou que no dia vai falar o e-mail, né, para enviar por e-mail. O e-mail eu já passei algumas vezes, mas anote aí. Ah, tá. Mas aí qual é a data mesmo? Qual é a Data data? semana que vem, que é o dia da Ah, prova. tá. Para entregar. Mas Para aí enviar. entrega Não, você logo pode assim que mandar assim que fizer. você trabalha. Mandar, não tem problema. Prazo final Aí, no semana caso, que vem. eu posso editar aqui pelo aplicativo Page do iPhone e enviar para o senhor? Pode digitalizar, fazer Aí foto, não tem problema envia nenhum. via Next, né? Envia via Next, né? Exatamente. Ah, tá bom, então. Obrigada. Tá? Só essa dúvida mesmo. Obrigada. Daqui a pouco eu coloco de novo o e-mail para você no chat aí. Ok. Não, já tem aqui, já Já? anotei aqui. Então, perfeito. Obrigada. Tchau, tchau. O que acontece? Quando a gente compartilha a tela, demora um pouquinho. Às vezes demora, sei lá, uns 5 segundos para aparecer. Talvez seja isso. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Obrigada. Então vamos lá. Estou falando para você do aval em uma letra de câmbio, que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque vai ter mais de uma assinatura na frente do título. E aí, às vezes, né, o aval vai ser importante você colocar, né, as assinaturas nos lugares. Então pega esse exemplo dessa letra de câmbio que está na sua tela aqui, né? Então é uma letra de câmbio, né, em que você tem o pagamento de R$ 1.000 com vencimento em 15 de março de 2010. Você tem ali, né, o
sacador, que é o estelionato, ou seja, quem emitiu o título de crédito. Então seria o meu A, dando uma ordem para o B, certo? Que é o sacado, Antônio Laranja, pagar o C, que é o José Carlos Couves, a quantia de R$ 1.000 dia 15 de março, ok? O sacado, existem 2 devedores no título de crédito aqui antes disso, né? Quem são os devedores desse título de crédito? O estélio e o sacado, caso ele aceite. Nesse exemplo, ele ainda não aceitou, mas viu que tem um espaço para ele aceitar aqui. Ou seja, quando o José Carlos apresentar isso aqui para o Antônio Laranja, ele vai assinar aqui do lado, né? Lembra aquele modelo que eu mostrei antes? Tinha a assinatura dele. Vai assinar aqui do lado e, portanto, ele vai se tornar o devedor principal. E o estélio se torna um devedor secundário. Ou seja, eu tenho 2 devedores nesse título de crédito. Se eu tenho 2 devedores e eu tenho uma assinatura aqui do lado de avalista, aí vai ser importante eu saber para quem que esse avalista está avalizando, né? Então, no meu exemplo no meu exemplo, em branco, o devedor só assinou. Portanto, poderia surgir a dúvida de quem eu estou garantindo, né? O avalista só assinou, perdão. Poderia surgir a dúvida de quem eu estou garantindo, se era o estélio ou se era o Antônio Laranja. Se for em branco, numa letra de câmbio, a lei presume que esse aval é dado ao sacador, portanto, ao estélio. Essa confusão só aconteceu, né, ou essa discussão só aconteceu porque eu tenho mais de um devedor no título de crédito. Na nota promissória isso vai ser mais difícil. Por quê? Porque na nota promissória você tem, né, apenas um único devedor no título, pelo menos no início, né, pelo menos na data da sua emissão. Deu para entender, né? A diferença de aval em branco, aval em preto. O aval em preto, então o avalista, quem assinou aqui, sei lá, né, o Joaquim, e escrever aqui, ó, avalizo Pedro, ou assino Joaquim para Pedro, para Hélio, e assino, para Antônio, e assino. Então, o avalista daqui, não importa quem seja, por exemplo, o Joaquim, se ele só assinar, ele está dando um aval em branco, se ele assinar e dizer para quem ele está assinando, ele estaria dando um aval em preto. Se ele fizer um aval em branco, a lei, né, diz que presume-se que esse aval é para o sacador na letra de câmbio. Alguma dúvida? Deu para entender agora? Ficou mais claro aí, vendo aí no título de crédito? Certo? Estelionato. Bem legal. Melhor que Tício, né? Tício, Caio, dá muito também. Tá enjoado esse aqui, pelo menos esse é novo, né? Estelionato. Vou colocar um e-mail aqui de novo para o colega que pediu aí, para mandar o trabalho. alexmedina.dev@gmail.com. Então vamos lá. Alguma dúvida? Aval em branco, aval em preto. Professor, aí o trabalho que o senhor falou é o que o senhor deu em sala de aula no primeiro dia de aula, não foi da P1? Aquele trabalho permanece, eu passei um segundo. Então, aí depois o senhor pode me enviar então pelo grupo de WhatsApp, que eu perdi. Segundo trabalho, anote aí, seção civil de crédito. É uma pesquisa. Ainda bem que eu perguntei. Manuscrito. Tá. Ainda bem que eu perguntei ao senhor, que eu perdi aqui no meio de um monte de anotação. Acho que eu anotei e perdi. Mas aí esse tem que ser manuscrito. Isso. Ah, tá. Todos na verdade, todos têm que ser manuscritos. Ambos, o primeiro e o segundo. Ah, tá. Mas no caso, assim, pode ser digitado no Page e enviado via e-mail, ou tem que tirar foto de uma manuscrito uma folha é na mão, né? Pode ser pode ser numa folha de fichário, não tem problema. Pode ser papel amasso. É porque eu tenho papel amasso aqui. Pode ser. E o primeiro trabalho eu cheguei a pegar na primeira aula do seu presencial, que o senhor escreveu no quadro. Mesma coisa. Foto do amigo. Tá bom, então, obrigado. Não tem problema, pode ser na folha de caderno. Aí entrega os dois no Aí você vai tirar dia. uma foto, vai digitalizar e vai mandar por e-mail. Ah, tá. Aí vai ser como se fosse a P1. Exatamente. Tá, mas aí no caso, se eu fizer então digitado pelo iPhone, não tem como. É melhor escrever e depois tirar uma foto e enviar por e-mail, né? A regra é essa. Manuscrito, tá, não é digitado. Aí os 2 trabalhos são uma P1, né? Correto. Ok, obrigado. Nada. Foi, pessoal. Alguma dúvida? Vamos falar um pouquinho sobre, né,
o aval e a fiança, que é muito comum, né? Aval versus fiança. Ambos são muito semelhantes. Por quê? Porque ambos são garantias, certo? Ambos são formas de garantia. Ambos são garantias pessoais, né? Ou seja, o avalista garante o aval, o fiador garante o aval. É diferente de garantias reais. Você deve ter estudado isso já no direito civil. Existem as garantias pessoais e existem as garantias reais, né? Pessoais ou fidejussórias, lembra desses termos aí, né? Pessoais ou fidejussórias, é alguém respondendo pela dívida, né? Uma garantia de vínculo subjetivo, de vínculo pessoal, com base na confiança, diferente da hipoteca, né? Diferente do penhor, né? Que são garantias reais. Então, quando você pega um dinheiro emprestado na Caixa e dá uma hipoteca, você está dando um bem em garantia. Quando você pega um dinheiro emprestado na Caixa e leva uma joia, você está dando um bem em garantia. Garantia real. Diferente do aval e da fiança, que são garantias pessoais. Então, o que tem aí em comum, né? Ambos, né? Aval e fiança são garantias pessoais, né? Na sua prova provavelmente vai estar escrito fidejussórias, né? Então são parecidas nesse sentido. São garantias pessoais. O que mais? O aval é um ato cambiário. Ou seja, o avalista vai assinar o título de crédito e isso já vai surtir efeitos jurídicos. Aí você tem que levar lá dos primeiros períodos de direito civil, acho que primeiro ou segundo, né? Você vai estudar fato jurídico, ato jurídico, né? Contrato, lembra disso? O ato jurídico, o ato cambiário, que é um ato jurídico, ele basta a mera assinatura de alguém para surtir efeitos jurídicos, não é isso? Então, o ato jurídico, praticou, assinou. Né? Assinou, praticou, vale. Não precisa da parte contrária. E a fiança é um ato cambiário, né? Um ato jurídico? Não, é um contrato. Ou seja, não basta o fiador assinar o contrato que já está formalizada aquela relação jurídica. Vou precisar do fiador, né, e do afiançado assinar esse contrato. Normalmente é feito tudo junto, né? Um contrato só, contrato de locação e fiança ao mesmo tempo, por exemplo. E aí você tem a assinatura do locatário, do locador, do fiador, do afiançado. Tá todo mundo no bolo ali, né? Um contrato só, mas eu poderia fazer separado, né? O contrato de fiança é um contrato acessório de um contrato principal, normalmente de um contrato de locação, mas pode ser um contrato de mútuo, de empréstimo, pode ser um contrato de comodato, né? Depende do contrato que você celebrar, você pode celebrar um contrato de fiança, que é um contrato, certo? Contrato. Ou seja, o aval é um ato cambiário, direito empresarial, ok? A fiança é um contrato, direito civil. Então é outra base jurídica, é outro fundamento jurídico, certo? O que mais? O aval é uma relação autônoma, ou seja, o obrigado, né? O aval que se obriga numa relação jurídica, ele continua obrigado independente de qualquer coisa. Né? A pessoa que presta um aval, né? Ele tem uma obrigação autônoma, isto é, independente do que acontecer com o avalizado, a obrigação de aval permanece. Então imagine que eu morri, né? Bate aqui na madeira, né? Que é só um exemplo. Imagine que eu morri e aí o Aaron era meu avalista. A obrigação de aval continua. Por quê? Porque é uma obrigação autônoma. Vai ser assim na fiança? Não. Né? A obrigação acessória depende da principal. Então, dependendo do que acontecer com a obrigação principal, a fiança vai deixar de existir. Certo? E aí você tem que lembrar lá suas aulas de direito civil. Né? A fiança é uma obrigação cambiária do direito civil e ela é acessória em relação à obrigação que ela assessorou. Certo? Isso aqui também é importante você lembrar, né? Essa é uma diferença aí do direito das duas. Deixa eu ler a pergunta da Vitória aqui. É uma declaração cambiária unilateral, né? Na verdade a gente não fala assim, né? Declaração cambiária unilateral. A gente fala uma declaração unilateral de vontade. Tá certo? Ou a gente fala que é um ato cambiário. Agora eu nunca vi misturar igual você fez, né?
Mas né, são formas diferentes de chamar. Declaração unilateral de vontade. Quando você estuda lá os atos jurídicos, né, o ato jurídico é uma declaração unilateral de vontade, diferente da fiança, que é um contrato. E aí eu estou usando o termo de direito civil. Aqui no direito empresarial, eu falo que o aval é um ato cambiário. Por quê? Porque é um ato do direito do cambiário. Né? Lembrando que o direito cambiário, acho que eu já falei isso para vocês, é a área do direito empresarial que cuida do direito do título de crédito. Lembra? Direito empresarial é subdividido em várias áreas. Direito cambiário, que é o direito que cuida dos títulos de crédito. Direito societário, que é o direito que cuida das sociedades. Direito, né, recuperacional, para recuperação de empresas. Direito falimentar. Então, é um ato do direito cambiário, ou seja, do direito empresarial que cuida dos títulos de crédito. Foi? Melhorou aí? Ficou claro? Que mais, né? Tanto o aval quanto a fiança é prestado por escrito, né? Aí isso está previsto na lei. Tem uma coisa bem interessante, né? Lembra do benefício de ordem? O que é benefício de ordem? A fiança tem o benefício de ordem e a aval não tem. O que é o benefício de ordem? Que significa que primeiro deve-se cobrar o afiançado e depois, somente em caso de sucesso, é que você vai cobrar o fiador. Né? Então, o benefício de ordem é isso. Então, imagine que você já falou de mal aluguel, a gente é sempre o cara que dá problema. Aí ele deixou de pagar lá o aluguel. O locador daquele imóvel, né, ele deve, né, fazer o quê? Cobrar primeiro o seu cunhado, o locatário, e só em caso de insucesso ele vai poder cobrar você, que é o fiador. Essa é a regra geral do Código Civil, tá? Ah, professor, mas eu vi um caso no concreto que foi diferente. Por quê? Porque normalmente, né, se o advogado que fez o contrato de locação é um bom advogado, ele escreveu lá no contrato de locação e fiança ao mesmo tempo, né? Contrato de locação e fiança, poderia ser separado. Ele escreveu lá no contrato de fiança, ou nas cláusulas do contrato, né, nas cláusulas contratuais que tratavam da fiança, que você, fiador, abre mão do benefício de ordem. Já viu isso? Alguém já fez um contrato de locação? Já viu essa cláusula? Então você abre mão do benefício de ordem, ou seja, você permite que você seja cobrado junto ao mesmo tempo que o afiançado. Mas essa não é a regra geral, não é isso que está no Código Civil. Existe benefício de ordem para aval? Não tem benefício de ordem. Né? A relação de aval é autônoma, independente. Ela pode ser cobrada a qualquer tempo. Né? Não tem benefício de ordem, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o aval e a fiança. Então, resumindo o que a gente falou até agora, o aval é um ato cambiário de garantia. O aval, né, ele vai fazer com que o avalista, né, garanta o pagamento de um avalizado. O aval pode ser em branco ou pode ser em preto, né? E o aval, né, basicamente o que a gente falou até agora. Vamos continuar. E fiz a comparação aí entre aval e fiança, acabei de fazer, não vou repetir agora, né? Mas pra frente eu repito, porque eu gosto de repetir para você fixar. Próximo, né, assunto, ainda em relação ao aval. O aval pode ser parcial ou pode ser total. Igual a gente viu lá, o aceite total, aceite parcial, né? O aval pode ser total ou aceite... Perdão. O aval pode ser total ou o aval pode ser parcial. O aval total também é chamado de aval completo, certo? Que é o que a gente estudou até agora, né? É aquele em que o avalista se compromete em pagar a integralidade do título. Então, eu dei uma nota promissória de R$1.000 lá para a Ana Cláudia, o professor Aaron veio e assinou a nota promissória, aquela é a dívida, né? Ele assinou se comprometendo a pagar a integralidade do título, certo? Naquele exemplo lá do Stélio Nato, né? O avalista, não tinha avalista naquela letra de câmbio, ele veio e se comprometeu a pagar a integralidade do título, não é isso? Assinou lá sem nenhuma restrição. Ou seja, ele pode, né, restringir, ele pode dar um aval parcial, né? Ou seja, o aval parcial é aquele em que ele restringe o compromisso de pagar. Então imagine, vamos pensar num caso concreto, né? Eu dei lá na promissória, era R$1.000 ou era R$10.000? Não lembro mais o valor. Vamos aumentar para 10 para ficar mais emocionante. Né?
dei lá a nota promissória para a Ana Cláudia, no valor de R$10.000, e aí ela falou que queria, né, para fazer o empréstimo, além da nota promissória, queria também um avalista. Fui falar com o professorado, falei assim, professor, por favor, me ajude, né? Tem como você ser meu avalista, garantir o pagamento da minha dívida, se eu não pagar? Aí o professor veio para mim e falou assim, ó, professor Medina, eu até te ajudo, mas eu não posso garantir o pagamento de toda a dívida. Por quê? Porque eu não tenho 10 mil. Eu até tenho, mas eu tenho imóveis. Eu não vou vender um imóvel, né, para te emprestar dinheiro. Eu tenho um carro, eu não vou vender um carro para te emprestar dinheiro. Eu tenho disponível na minha conta lá, guardada, né, na poupança, por exemplo, R$5.000. Então eu posso garantir R$5.000 e não 10. É um exemplo de um aval parcial. Ele assina só R$5.000. Eu posso até, inclusive, né, se ela não aceitar só metade do aval ou só um aval parcial, eu posso conseguir um outro avalista em que garanta a outra metade. Ou seja, neste caso, o avalista fez o quê? Né? O Aaron deu um aval parcial. Ou seja, ele restringiu a garantia apenas em uma parte do valor do título. Simples, né? Acho que o conceito em si não traz muita dificuldade. Lembra que eu te disse que o Código Civil só veio no teu mundo, né, aqui no direito cambiário, para dificultar a tua vida? Né? Lembra disso? Eu falei, cara, o Código Civil só serve para dificultar a nossa vida. Por quê? Porque tem alguns artigos que falam que o Código Civil é aplicável, algumas coisas não é aplicável, e aí às vezes o legislador pergunta, né, o examinador pergunta o Código Civil, às vezes pergunta a lei, agora que vai acontecer isso, certo? Lembrando, regra geral, né, os títulos de crédito, eles não estão sujeitos ao Código Civil. Por quê? Porque quando o Código Civil atual de 2002 foi criado, o que aconteceu? O legislador falou assim, eu sei que já existem todas as regras relativas aos títulos de crédito, né? Então, você não precisa aplicar o Código Civil. Em outras palavras, né, diz o Código Civil no artigo 903, salvo disposição diversa em lei especial, regem-se pelos títulos de crédito o disposto nesse Código. Ou seja, tem disposição diversa em lei especial para a letra de câmbio? Tem. Então você vai aplicar o que está na disposição diversa. Tem disposição diversa para cheque? Tem uma lei do cheque, então você vai aplicar a lei do cheque. Tem disposição diversa para nota promissória? Tem, então você vai aplicar a nota promissória. Para que serve o Código Civil? Para nada. Para não dizer que não serve para nada, a doutrina falou assim, se tiver algum título que não seja o título nominado, aplica-se o Código Civil. Em outras palavras, para os títulos inominados, né, aqueles que não têm nome, lei própria, você aplica o Código Civil, certo? Então o Código Civil vai ficar lá, meio que na reserva, né? Em algumas situações ele vai ser aplicado. Quando a gente chega aqui no aval, né, além de você ter disposição diversa nas leis especiais, eu tenho uma disposição sobre aval no Código Civil. E mais, né, a disposição que está na lei especial é de um jeito e o Código Civil é outro. Ou seja, eu tenho posicionamentos diferentes, eu tenho regras diferentes. Qual que eu vou aplicar? Depende do título. Se for na letra de câmbio, eu vou aplicar a lei que está. Se for na disposição diversa, ou seja, num título inominado, eu vou aplicar o aval. Entendeu? Então vamos lá. Em relação ao aval parcial, que é o que a gente está trabalhando agora, vai haver essa divergência. Se a gente for olhar o Código Civil, né, no artigo, deixa eu achar o artigo aqui, 897, parágrafo único, vai estar de um jeito. Se a gente for olhar a Lei Uniforme de Genebra, que regula, por exemplo, a letra de câmbio, o aval vai estar prestado de outro. Foda? É foda, né? Mas não tem jeito, tem que aprender, eu estou destacando para você porque cai em OAB, cai em concurso, então tem que saber essa diferença. Certo? Olha o que diz o Código Civil. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar determinada, né, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. Até aí, né, tá só uma autorização para garantir por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Então, no Código Civil, pode ter aval parcial? Pode o Aaron assinar só a metade do título, né? Ou garantir, melhor dizendo, só a metade do título? Não, porque o aval parcial é vetado, proibido, ok? Essa é a regra do Código Civil.
Agora vamos lá para o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, que é o decreto 57663 de 66, que eu já te falei, né? O artigo 30, né, diz assim, vou colocar aí para você no chat também. O pagamento de uma letra pode ser em todo ou em parte garantida por aval. Quando a lei diz que pode ser em todo ou em parte, ela está fazendo o quê? Ela está autorizando o aval parcial, certo? A mesma coisa acontece com o cheque, né? A mesma coisa acontece com a nota promissória, a mesma coisa acontece com a duplicata, né? Decreto 57663 de 66, também conhecida como Lei Uniforme de Genebra, ok? Já falei algumas vezes, né? Tem que estudar mais, hein, pessoal? Tem que estudar mais. Ok? Decreto 5766366, LUG, Lei Uniforme de Genebra, certo? Aí você tem que estar muito ligado na hora da tua prova, porque vai perguntar assim, João emitiu uma letra de câmbio que foi avalizada em parte por José. Opa, pode? Pode. Por quê? Porque letra de câmbio pode, certo? Parou de mais alguém aí, galera? Né? Ô, Mauro, fecha. Oi, professor, é LUG, é lei de Uniforme de Genebra, porque Genebra. falhou aqui. Lei Uniforme Uniforme de de Genebra. Genebra, isso. Ah, tá, obrigado. Mauro, fecha o aplicativo e entra de novo, porque se for, ninguém mais reclamou. Se mais alguém reclamar, eu saio e volto. Faz esse favor, fecha o aplicativo e entra de novo, para ver se mais alguém reclamou, né? Para ver se melhora aí, que está reclamando que parou. Faz isso aí que eu estou te esperando. Mais alguém parou ou foi só o do Mauro? Aqui está normal. Então, ótimo, vou continuar. Vê aí, Mauro. Dá uma resposta aí, estou te esperando. Vou resumir aqui enquanto o Mauro está voltando. Certo? Então, de novo, eu tenho um aval total e um aval parcial. Tranquilo, né? O conceito em si é simples. Aval total garante a integralidade da dívida. Aval parcial eu garanto parcialmente a dívida. Então, se a dívida era de R$ 1.000, se o Aaron se comprometeu a pagar os R$ 1.000, aval total. Se ele se comprometeu a pagar R$ 500, aval parcial. Se a Ana Cláudia vai aceitar o Mauro garantir só 500, é outra discussão. Não é cambiária, não é jurídica, é comercial, empresarial, certo? Aí eu posso ter um segundo avalista, eventualmente, por exemplo, para que ela aceite. Ou ela aceita só a metade da garantia. É outra discussão comercial, empresarial, não é jurídica. Ok? Voltou, Mauro? A dúvida é, qual o efeito do aval parcial? Ele é válido juridicamente? Isso cai. Por quê? Porque a gente discutiu o aval parcial, o aceite parcial lá no aceite. Falamos que o aceite pode ser parcial, só que o efeito é de vencimento antecipado da dívida. Né? Mas ele pode. Dizemos, né, ou falamos, consignamos, que o endosso parcial é nulo. Olha só, aqui pode, mas o efeito é 1 no aceite. O endosso não pode, não tem efeito jurídico, é nulo. E o aval? Aí é outra regra, por isso que cai, porque confunde, porque cada um é de um jeito, certo? Confunde. Então, quando você... Mauro, me responde aí, tu voltou? Quando você vai para o aval, a regra do jogo depende. Né? A regra do jogo depende. Qual título de crédito eu estou falando? Estou falando de letra de câmbio? Sim, o aval parcial é válido. Estou falando de cheque? Sim, o aval parcial é válido. Estou falando de nota promissória? Sim, o aval parcial é válido. Estou falando de duplicata? Sim, o aval parcial é válido. Estou falando de um título sem nome, inominado, regulado pelo Código Civil. Aí o legislador, né, o examinador, perdão, no seu exame, ele vai ter que dizer, né? Senão não tem como você saber. Né? Ele vai ter que dar uma dica para você que não é um título que tem nome regulado, nominado, ou vai dizer o nome do título, e vai dizer que é conforme o Código Civil, certo? E aí você já sabe que pelo Código Civil, artigo 897, parágrafo único, o aval parcial ele é nulo. Pessoal, no aval, isso é uma das coisas que mais cai, certo? Por quê? Porque é mais difícil, né? Ele exige que você, né? A prova inteligente, né? A prova difícil,
ela não quer que você simplesmente decore um conceito, né? Você tem que saber o conceito, sim, mas você tem que saber o conceito aplicado num caso concreto, um conceito comparado com outra situação, um conceito de empresarial junto com outro conceito de empresarial, um conceito de empresarial junto com direito civil. Lembra lá a questão do endosso, que vai dar efeito de sessão, certo? Isso é uma prova inteligente, isso é uma prova de segunda fase, isso é uma prova de juiz. Assim que trabalha, né? Prova de decoreba, dizer o que é aval parcial, o que é aval total. Isso é prova de molezinha, né? Ensino médio que cai direito. Prova difícil é hard, cai esse tipo de coisa, certo? Tem que entender, tem que se atentar ao enunciado, isso aí, prestar muita atenção no enunciado, muito bem, certo? Alguma dúvida? Vamos prosseguir, então. O que mais que tem que falar para você? Assim como eu tenho um aval total ou aval parcial, assim como eu tenho o aval em branco ou aval em preto, tem um outro assunto no aval que também cai, que é importante. O aval pode ser sucessivo ou o aval pode ser simultâneo, né? O aval pode ser sucessivo ou o aval pode ser simultâneo. O que é um aval sucessivo? O que é um aval simultâneo? Né? Eu acho que os conceitos também são simples, né? O que é um aval sucessivo? O que é um aval simultâneo? Dá para deduzir aí do conceito? O que é um aval sucessivo? O que é um aval simultâneo? Ninguém? Uma coisa sucessiva. E continua, né? Não ouvi. Uma coisa que possa continuar. Não, sucessivo no sentido de uma coisa depois da outra, né? Positivo. Perfeito. E uma coisa simultânea? Mais simples, é uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, para ter um aval sucessivo ou para ter um aval simultâneo, eu tenho que estar num exemplo, eu tenho que estar numa situação que tem dois avalistas, ok? Então, vamos lá. Imagine o meu exemplo. Né? Eu dei uma nota promissória para a Ana Cláudia e tem dois avalistas, ok? O Aaron e o professor, sei lá, quem dá aula para vocês, Jailton, certo? Se os dois assinarem ao mesmo tempo, eu tenho um aval sucessivo. Perdão, simultâneo. Então, o que é o aval simultâneo? Ocorre quando dois ou mais avalistas garantem o título de crédito ao mesmo tempo. Certo? Simples. Vamos pensar agora no outro caso, né? Ou seja, no aval sucessivo. O que é o aval sucessivo, galera? Ocorre quando um avalista garante uma outra obrigação garantida por aval. Ou seja, o aval não é dado para mim, é dado para um avalista. Então, mesmo exemplo. Eu dei uma nota promissória para a Ana Cláudia e eu recebi um aval do professor Aaron. E aí, o professor Dailton está garantindo não a minha dívida, está garantindo a dívida do Aaron. Certo? Isso é possível? Sim, muito possível. Isso é comum? Desculpa te interromper de novo. Desculpa interromper. Tem como repetir? Na hora que o senhor falou e jogou no site do aval simultâneo, caiu minha conexão aqui sem querer eu sair. Aí eu perdi a conversa e a anotação. Tá bom, vou repetir. Obrigada. O que é aval simultâneo? Foi? Aval simultâneo foi? Então, perdi essa parte, perdi a sua anotação no chat, porque quando sai e entra, apaga tudo. Ah, entendi. Apagou tudo. Então, vou repetir de novo.
Obrigado. O Roma colocou aí. Obrigado. Eu vou copiar aqui e vou anotar. A avalista garante... Tá errado aí. Esse é o aval sucessivo. Tá. Então vou copiar agora não. Aval, na verdade, só o nome que eu escrevi errado. O aval sucessivo é quando... Tá escrito errado, é o contrário, Romulo. Corrija aí, por favor. É quando um avalista garante a obrigação de outro avalista. Na verdade, é o aval do aval, certo? Desculpa, acho que eu fiquei errado. É o aval do aval. Acho que fica mais fácil de entender assim. O aval do aval, ou seja, houve um aval e houve um aval no aval, né? Ou do aval. Por isso é um aval simultâneo. O aval sucessivo eu tenho 2 avais garantindo uma dívida. E o aval simultâneo eu tenho um aval garantindo outro aval. Sabe quando isso acontece muito? Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com aval, mas é mais comum de você visualizar e talvez você já tenha visto. Você já ouviu falar da IRB, Empresa Brasileira de Resseguros, Instituto Brasileiro de Resseguros, Instituto de Resseguros do Brasil, é IRB, uma coisa assim. É a seguradora da seguradora. Então, a Porto Seguro, né, existem umas regras, né, de uma seguradora. Então, uma seguradora tem um patrimônio de 1 milhão, um exemplo, né, 10 milhões, 100 milhões, ela não pode fazer um seguro dizendo que ela vai pagar 200 milhões. Concorda? Tem sentido? Eu tenho 100 mil, eu sou uma seguradora, 100 milhões. Eu posso segurar uma empresa, né, uma Vale do Rio Doce, uma tragédia igual aquela que aconteceu, e dizendo que até 200 milhões eu pago? Não, existem umas regras para isso, né? O percentual de quanto eu posso segurar comparado com o meu patrimônio. Vamos entrar nessas regras, mas só para você ter uma ideia. Como é que eu faço para fazer uma seguradora? Né? Eu sou uma seguradora, por seguro, sei lá, por exemplo, e eu quero fazer seguro. Como é que eu faço? Porque eu não tenho patrimônio suficiente para isso. Eu faço um resseguro. Então eu vou para uma seguradora maior que a minha. No Brasil não tem uma seguradora maior, mas tem existe uma união de seguradoras, certo? Que é uma empresa em que todas as seguradoras são sócias, né? A lei que criou essa empresa se chama IRB. Inclusive deu um monte de discussões aí na bolsa esses dias, o preço caiu, não sei se você acompanhou isso, né? Tá, saiu de R$40 para R$9. Teve umas discussões aí a respeito dessa seguradora, mas é outra discussão isso. No Brasil a gente não tem uma seguradora maior, mas eu tenho uma seguradora grandona, vamos dizer assim, que é composta por outras seguradoras, né? Então você tem uma outra empresa de porte muito maior, que o patrimônio, sei lá, de 1 bilhão, que essa sim, essa tem patrimônio de 1 bilhão. Ela pode pagar 200 milhões, né? Pode. Concorda? Está dentro do percentual de patrimônio ou responsabilidade que ela pode ter. Então eu faço um resseguro. Isso é muito comum em seguros. É mais ou menos como se fosse um resseguro. Na verdade é um reaval, né? Ou um aval do aval. Então eu tenho um avalista avalizando o outro avalizado, certo? Então os conceitos são relativamente simples isso. Ou eu tenho 2 avalistas, ou eu tenho um avalista avalizando outro avalista. O aval do aval. Se fosse só isso, estava bom, né? Agora vem o que cai na prova. Vem a confusão, vem o caso concreto, vem a dificuldade. Qual a dificuldade, né? Na verdade, isso foi um caso concreto e que, inclusive, gerou uma jurisprudência. Imagine que você e tenha um título de crédito em que eu tenho 2 avais ao mesmo tempo em branco. Se trata de um aval sucessivo ou se trata de um aval simultâneo? Calma que eu vou te dar um exemplo. Eu sei que é bem complicado esse caso. Então imagine que tem um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória, né? Uma letra de câmbio, tanto faz, em que eu emprestei o dinheiro da Ana Cláudia e o Aaron assinou, né? E o professor Elton assinou. Só que eles não disseram quem eles estavam garantindo. Tá? Então, certo? Não disseram quem eles estavam garantindo. A pergunta é, se trata de um aval sucessivo ou se trata de um aval simultâneo?
Aqueles 2 avais são para mim, ou aqueles 2 avais, né, um é para mim e o outro está garantindo o outro, tá entendendo? Isso é bem foda, né? Isso é bem difícil. Tenta imaginar aquele desenho, o título de crédito com a minha assinatura, né, que eu sou o devedor, e com a assinatura do Aaron e com a assinatura do Coisa. São 2 avais em branco. Por ser um aval em branco, não dá para saber, porque não tem data, né? Então não dá para saber qual foi o primeiro e qual foi o segundo. O aval você não precisa colocar a data, basta a assinatura para garantir o pagamento do título de crédito. Essa é a discussão. Porque o título de crédito ele tem uma data de vencimento. O avalista vai e assina. Qual é a data de vencimento? Né? Quando ele tem que pagar? Quando vence o título. Ou seja, quando o avalista assina, ele não põe data. Se não tem data, só tem assinatura, e tem dois avais, ou mais, né? Você vai poder surgir essa dúvida. Qual a dúvida? Se trata de um aval sucessivo ou se trata de um aval simultâneo. Vamos pensar aqui nos 2 avalistas. Para o Aaron, o que é melhor? E para o Jailton, né? O que é melhor? Dizer que o aval é simultâneo ou dizer que o aval é sucessivo? Em outras palavras, qual o efeito, né, do aval simultâneo e qual o efeito do aval sucessivo? Quando há avais simultâneos, ambos respondem ou garantem, né? Garantem pelo pagamento do título de crédito. A responsabilidade deles é o quê? Autônoma e independente. Ou seja, o título de crédito é R$10.000. Se eu venceu, eu não paguei. Quanto que o Aaron pode ser cobrado? Por R$10.000. Quanto que o Jailton pode ser cobrado? Se for um aval simultâneo, R$10.000. Certo? Se o Aaron pagar R$10.000, quanto ele pode cobrar de mim? R$10.000. Se o Jailton pode pagar os R$10.000, quanto ele pode cobrar de mim? R$10.000. O Jailton pode cobrar alguma coisa do Aaron ou o inverso? Pode, né? A lei diz que cada um vai dividir a cota parte da responsabilidade. Ou seja, poderia aquele que pagou cobrar 50% do outro. Se o Aaron que pagou esses R$10.000, ele pode me cobrar, obviamente, os 10 mil e pode cobrar 50 mil do Jailton. Certo? É claro que ele não vai receber meu e dele, né? Até porque se eu pagar, ele já não pode cobrar mais dele. Se ele pagar 50, depois ele vai poder só cobrar 50 de mim, certo? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, no aval simultâneo, os avalistas vão compartilhar, né, ou codividir a responsabilidade entre eles. Não é isso? Se eu tenho 2 avalistas, entre eles, cada um pode, quem pagar pode cobrar 50% do outro, 50%. Então, se o Aaron pagou 10 mil, ele vai poder entrar com uma ação de cobrança, né, de regresso contra mim, de 10 mil, e vai poder entrar com uma ação contra o Jailton de 50 mil. Certo? Obviamente, se o Jailton pagar 50 para ele, aí eu vou estar devendo 50 para o Jailton. Ok? Certo? É muito importante, tem que entender para entender essa sistemática aqui do negócio. Esse é o mais simples. E como é que é o aval sucessivo? Não é assim, é o aval do aval. Né? Imagine que o Aaron está me garantindo, o Jailton está garantindo o Aaron. Então, assim que funciona. Emitiu o título de crédito, o dinheiro que eu peguei emprestado da Ana Cláudia. Eu devo 10 mil para ela, e ela só ia aceitar se tivesse um avalista. O avalista foi, né, o Aaron. Então, o Aaron assinou dizendo que ia pagar 10 mil. Além do Aaron, por que tem 2 avalistas? Por que é simultâneo? É outra discussão. É discussão de empresarial, né? É discussão de negócio, não jurídica. A gente está pensando no jurídico, no efeito. Certo? Agora, o aval é simultâneo, ou seja, o Jailton garante o Aaron. Se o Jailton garante o Aaron, significa dizer que, né, a relação mudou. Então, se o título de crédito não for pago, a Ana Cláudia pode cobrar de mim, obviamente, pode cobrar do Aaron, obviamente, e pode cobrar do Jailton. Por quê? Porque todo mundo é avalista, né? Porque eu sou devedor e eles são avalistas. A diferença é que se o Aaron pagar, ele vai poder cobrar só de mim, né?
ele não pode cobrar de quem o garantiu. Percebeu a diferença? O aval é para baixo, né? O aval, né? A ação é só de quem você garante, não de quem te garantiu, certo? Então, se o Jailton pagar, o Jailton vai poder cobrar do Aaron, obviamente, né? E vai poder cobrar de mim, em ação de regresso. Então, se eu não paguei o título, a Ana Cláudia distribui uma ação contra nós três. Existe eu como devedor principal e o Aaron e o Jailton como avalistas. Só que se trata de de um aval sucessivo. Certo? O primeiro que foi citado na execução foi o Jailton. Então o Jailton pagou. Ele é o devedor principal? Não. Então ele vai ficar com esse prejuízo? Não. Ele pagou porque ele se comprometeu com o pagamento, né? Ele foi um garantidor. Mas ele pode entrar com ação de regresso, certo? Contra quem ele pode entrar com ação de regresso? Contra o Aaron e contra mim. Se ele entrar com ação de regresso contra mim, eu pagar, morreu. Por quê? Porque eu sou o devedor principal, morreu ali, eu era responsável pela dívida. Se ele entrar com ação de regresso contra o Aaron vai pagar quanto, né, para ele? 100%. Percebeu a diferença? Aqui que é a diferença total. No aval sucessivo, né, o avalista que garante o outro avalista pode cobrar 100%. Certo? Então, se ele entrou com uma ação contra o Aaron, ele vai cobrar os 100, né? Ou os 10 mil, na verdade, no meu caso, né? Vai cobrar a totalidade. É óbvio que o Aaron também é um avalista. E aí ele pode cobrar de mim os 100 mil que ele pagou. Então, mudou tudo, né? Em termos de responsabilidade, né? O aval simultâneo é diferente do aval sucessivo. Por quê? Porque eu posso, né? O aval simultâneo, eles dividem entre eles, né? Entre aspas, a responsabilidade, né? O prejuízo. E o aval simultâneo, não. Um cobra do outro. Ambos respondem, mas o avalista que avalizou o outro avalista vai poder entrar contra ele 100% da dívida. Entendeu? Entendeu? Foi? Agora vem a cereja do bolo, que é o que eu estava falando lá no início. Imagine que o Aaron, né, e o Jailton, ambos assinaram a nota promissória, só que ambos assinaram a nota promissória em branco. Porque quando o aval em preto é tranquilo, não é isso? Imagina a nota promissória, não é isso? Com o meu nome lá, me comprometendo a pagar uma quantia para Ana Cláudia. Né, o Aaron assinou dizendo que estava me garantindo e o Jailton assinou dizendo que estava garantindo o Aaron. Aí não tem dúvida, né? Se o aval é simultâneo ou sucessivo. Né? Não vai ter dúvida. Se for em preto. Se o Jailton assinou em preto dizendo que estava me garantindo e se o Aaron assinou em preto dizendo que estava me garantindo, ou seja, disse que o aval era para mim, também não tem dúvida. O problema, a discussão, né, a prova, né, a súmula que a gente vai ver agora, ela surgiu da seguinte situação. Qual é a situação? Um título de crédito em que tinha 2 avais em branco. Para um, é melhor dizer que o título é, né, sucessivo. E para outro, é melhor dizer que o título é simultâneo. Vou explicar, você vai entender. Né? Imagine que eu não paguei esse título, a Ana Cláudia executou esse título e nós 3 fomos citados para pagar, certo? Só que por esse título ter sido em branco, não estava expressamente definido no título se tratava de aval sucessivo ou se tratava de aval simultâneo, ok? E, portanto, o avalista que pagou o título, por que ele pagou o título? Porque ele foi o primeiro a ser citado, por exemplo. Né? Ela entrou com a execução, saiu um mandato de citação para mim, saiu um mandato de citação para o Aaron, saiu um mandato de citação para o Jailton, para pagar os 10 mil reais. Quem vai pagar? Provavelmente quem ser citado primeiro, né? Se quiser pagar voluntariamente. Se não pagar voluntariamente, aquele que tiver a conta penhorada primeiro, mas alguém vai pagar, certo? Se eu pagar, morreu a história, não tem discussão. O problema é, se o Aaron pagar, certo? Aí ele tem que entrar com uma ação de regresso. Contra mim, 100% da dívida, 10 mil reais, não tem discussão. Para o Aaron, que foi o primeiro a ser citado e, portanto, pagou os 10 mil reais, é melhor dizer que se trata de um aval sucessivo ou é melhor dizer que se trata de um aval simultâneo? Em outras palavras, se o Aaron que pagou o título e, portanto, pode entrar com uma ação de regresso contra mim e contra o Jailson,
né, ele vai dizer o seguinte, era um aval simultâneo. Ou seja, por quê? Porque eu quero receber 50% da dívida, no meu exemplo, do Ajailton. Por quê? Porque provavelmente eu não tenho grana, né? Porque eu sou duro, tanto que a Ana Cláudia me exigiu os avalistas. A única chance que ele tem de receber alguma coisa, ainda que 50%, né, o dividir o prejuízo, é se fosse um aval simultâneo, certo? Por quê? Porque aí ele cobraria do Jailton metade. Se for, e aí o Jailton vai dizer, não, porra nenhuma, eu sou um avalista sucessivo, né? Eu vim aqui para garantir o Aaron. Por que o Jailton vai alegar ou vai defender essa tese? Porque se ele sendo um aval sucessivo, ele não tem que pagar nada, concorda? Né? O Aaron só pode cobrar de mim, certo? E aí, essa discussão aconteceu de verdade, né? Mais ou menos desse jeito, de dívidas de bancos, dois bancos avalizando uma dívida ao mesmo tempo. Aí um banco dizia que era aval sucessivo, outro banco dizia que era aval simultâneo. Por quê? Porque se fosse aval simultâneo, os bancos iam ter que dividir a responsabilidade, porque o cliente avalizado não ia ter dinheiro. Se fosse aval sucessivo, um banco ia ser responsável e o outro não. E aí ficou aquele empurro, né? Foi para a jurisprudência, teve várias decisões na jurisprudência, até o ponto que o tribunal julgou, inclusive gerou uma súmula, né? Certo? Inclusive gerou uma súmula, que é a súmula 189 do STF. É uma súmula antiga, muito antiga. Certo? Há muito tempo atrás. Coloca isso para vocês. Isso cai em prova, né? Súmula cai em prova. Então, se houver dois avais, né, em brancos, a discussão já foi definida. Ou seja, o resultado já foi dado. A regra de jogo já foi dada. Segundo o STF, avais em brancos e superpostos, ou seja, colocados ao mesmo tempo, né, sem data diferente, consideram-se simultâneos e não sucessivos. O meu exemplo foi 2, poderia ser 3, 4, 5. Então, essa dúvida, né, que surgiu de dois avais em brancos, de quem era a responsabilidade, não sei o que, isso já foi pacificado. Né? Por quê? Porque tem uma súmula, cai em prova, súmula 189 do STF, que já disse, se tiver dois avais em brancos, né, eu, Supremo, entendo que são simultâneos, ou seja, os avais vão dividir a responsabilidade, certo? De outro jeito, em outra forma, né, falando de outro jeito, para mim fazer, em razão dessa súmula, para mim dar um aval sucessivo, ele tem que ser em preto, né? Para ter mais de dois, né, para ter um aval sucessivo, tem que ter mais de dois avais, né? Tem dois ou mais avais. De outro jeito, em razão dessa súmula, hoje a gente pode dizer que o aval sucessivo só vai ocorrer, né? Só vai ocorrer se for em preto, certo? Porque se for aval, tiver mais de um aval ao mesmo tempo em branco, o STF já disse que é simultâneo. Entendeu, galera? Essa aqui é a parte mais difícil da aula de hoje. Parte mais difícil da aula de hoje. Avais simultâneos e avais sucessivos. Tem que entender isso daí. E os dois assuntos que mais caem são o aval em relação a isso e o outro que a gente comentou há pouco tempo. Me fala aí se você entendeu. Ó, uma questão aqui da OAB sobre aval. Vou compartilhar com você. Exame 2010. OAB. Acho que dá pra colocar aí. Me fala aí qual é a resposta. Se você já viu a resposta lá quando eu compartilhei, não conta, né? Fala aí qual é a resposta. 1 minuto. Vê se você pegou a aula.
Alô? Vocês estão fazendo? Estão assistindo Maiara Maraíza. Essa porra, cara, aí, hein? Tô vendo. Tá difícil? Eu acho que tá difícil. Tem a questão do cheque, a gente não viu ainda, mas essa não é a resposta certa. Já adianto. Porque é óbvio que se a gente não tivesse visto a resposta, não teria como você fazer. Mais um meio minuto. C, professor? Aí foi? Letra C. Parabéns aí. Quem falou letra C, mais gente respondeu aí. Paula Caldeira e um pessoal aí também no chat. Letra C. Parabéns a todos. Certíssimo. Letra C. Em relação ao título de crédito, é correto afirmar que A. Quando a letra de câmbio, a cláusula, não a ordem, impede a circulação do crédito. Lembra que eu falei que isso caía pra cacete, né? Já falamos sobre isso, né? A cláusula, não a ordem, né? Ou a vedação à circulação, né? Não impede a circulação. Na verdade, a circulação pode acontecer. Só não vai acontecer como endosso, né? Porque o endosso impede o endosso, não a circulação. A circulação vai ter efeitos de cessão civil de crédito. Eu já te falei isso, né, na aula de endosso, acho que foi a aula passada. Isso cai bastante, ó. Tá aqui, ó, né? Misturado com aval. B. Insuficiência de fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo pagamento? A gente acho que eu comentei sobre isso quando eu falei de aceite. Acredito que eu tenha comentado, porque eu sempre comento. Mas eu ia falar isso de novo quando a gente vai falar isso de novo quando a gente for ter aula de cheque. O que é o aceite? É a garantia de um pagamento de um título, não é isso? A concordância. Né? O aceite é aceitar, concordar. Então, para ter um aceite, eu tenho que ter uma ordem, né? Ou um título como ordem de pagamento. Então, a letra de câmbio é exatamente isso. A dá uma ordem a B para pagar a C. Sacador, sacado e beneficiário. O sacado, ele aceita, portanto, ele se compromete a pagar o título. Outro exemplo de título, ordem de pagamento em que há o aceite é a duplicata. A gente ainda vai estudar. A duplicata, o aceite, diferente da letra de câmbio, que é facultativo, o aceite ele é obrigatório. Ou seja, né, a pessoa vai aceitar o título, né, na letra de câmbio o aceite é facultativo. E na duplicata o aceite é obrigatório. Por que na duplicata o aceite é obrigatório? Porque lá está vinculado a uma compra e venda ou uma mercadoria ou uma prestação de serviço. Se eu comprei a mercadoria e se eu recebi a prestação de serviço, quando vir o título eu tenho que aceitar, obrigatoriamente. A gente vai falar sobre isso. No cheque não é assim. Né? Por quê? Porque o cheque é uma relação um pouco diferente. Apesar de ser uma ordem de pagamento, né, você dando uma ordem para o banco para pagar uma quantia a alguém, a relação com você é contratual, né? A relação sua e do banco é contratual. O banco ele não aceita nada, né? O banco, na verdade, ele cumpre a lei e o contrato. Então, primeira coisa, o banco não está aceitando. Portanto, o banco não tem relação cambiária, né? O banco é só com relação contratual, certo? Então, não há que se falar em responsabilidade cambiária do banco, nem pela falta de aceite, muito menos pela falta de fundos, né? Se não tem fundos é pior, não precisava nem saber disso. Não tem dinheiro na tua conta, o banco vai ser responsabilizado? Tem sentido, né? Só que normalmente questão de concurso é assim, né? Tem duas absurdas e tem duas, né, certas, ou mais ou menos certas. Uma que é a resposta e a outra que poderia ser, né? Porque a gente sempre fica em duas.
Essa para mim é absurda. Letra C, não precisaria nem saber, né? Era só parar para raciocinar. Letra C. Firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador? Firmado em branco, o aval... Exatamente isso, né? Eu falei para vocês, tá aqui, artigo 30 da LUG, se não me engano, né? Exatamente isso. Falei isso para vocês hoje, inclusive isso. Não aceita a duplicata, né? O protesto do título perdão, não aceita a duplicata. O protesto do título é a providência suficiente para o ajuizamento da ação de execução do sacado? Não, a gente vai ver isso, né? Essa pergunta era difícil, principalmente porque tinha coisas que você não viu. Por exemplo, isso aqui você não viu ainda, mas dava para você fazer porque a resposta certa você sabia que eu dei em aula. A letra D está errada, por quê? Porque está faltando. Para mim cobrar uma duplicata não aceita, a lei da duplicata diz que, além de eu ter o protesto do título, eu preciso comprovar a entrega da mercadoria. Vamos pensar aqui, né, vou explicar para você entender, mas a gente vai voltar nesse assunto, não se preocupe. Como é que é a duplicata? É uma letra de câmbio. É uma ordem de pagamento. Então, imagine, você tem uma fábrica e você vendeu para uma loja. E você vendeu a prazo mercadoria para pagar em 60 dias. Aí você mandou a mercadoria e depois mandou a duplicata, certo? A loja recebeu a mercadoria e ficou com a mercadoria. Quando você manda a duplicata, a loja pode recusar-se, né, a aceitar essa duplicata, que é o título, é a ordem de pagamento? Não, por quê? Porque aquele aceite ele era obrigatório. Mas ela se recusou, não poderia, mas se recusou. E aí, o que eu faço para cobrar? Né? A lei diz que eu tenho que fazer duas coisas. Protestar essa duplicata, ou seja, mandar para o cartório. A gente vai ver que o protesto ele tem como função, né, comprovar o inadimplemento de uma obrigação. Qual foi a obrigação que foi inadimplida aqui? O recebimento da duplicata, certo? Ele deveria ter aceito, não aceitou. Como é que eu provo isso para o juiz? Eu mandei, ele não aceitou. É uma prova negativa, eu não tem como fazer. Né? Imagina que você é a fábrica, você vai falar para o juiz, ele não aceitou, tá aqui a duplicata sem ele assinar. Aí ele vai chegar para o juiz e falar assim, mas ele não me levou? Concorda? Né? Como é que eu provo que alguém não fez alguma coisa? Neste caso, a lei criou o protesto. O protesto é para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar esse título para o cartório, não é isso? Para o tabelião. O tabelião vai notificar esse devedor aqui, né? Esse empresário, esse cara que não aceitou o duplicata, para quê? Ó, existe uma duplicata para você aceitar. Ou você aceite, ou eu protesto. Se ele não aceitar, o tabelião vai fazer o protesto, que na verdade é um registro, e vai entregar para você um documento dizendo que ele foi intimado para aceitar e não aceitou. Esse documento vai ser a prova de não aceitação. Diante desse documento e diante, né, do comprovante da entrega da mercadoria, você pode ir em juízo requerer a cobrança dessa duplicata. Tá? Mas não se preocupe, a gente vai falar mais sobre duplicata lá na frente. Que bom que a aula passou rápido. Valeu. Espero que você tenha gostado.